Gonorreia, doença milenar. Samantha quer saber, é preciso ou é possível tratar? Aprenda hoje, o Vida Saudável começa agora. No ar, Programa Vida Saudável. Programa Vida Saudável. Informações, dicas e promoção de saúde. Participe! Programa Vida Saudável. Estamos chegando com a nossa rede da saúde, o nosso Vida Saudável, preparado com muito carinho para você. O programa de maior audiência na área da saúde. Escolhi esse tema para compartilhar com você e na bancada. Comigo tem ele, Dr. Júlio Cazé. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Elaine. Um abraço especial a você. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Também a nossas redes de rádios co-irmãs que estão espalhadas pelo Brasil. E que nos dá a oportunidade de chegar até você que nos acompanha a partir de agora. Que prazer imenso, poder levar mais esse tema às nossos ouvintes, os nossos espectadores, as pessoas que nos acompanham tanto pela internet como pelo rádio, viu, Elaine? Sempre um prazer. Doutor, fala pra gente o tema de hoje. O tema de hoje é gonorreia e também ISTs, de uma forma geral, pra gente falar sobre elas. Vamos prevenir. Falando sobre isso, faz um balanço pra gente, doutor. Essa é uma doença comum, mas porém a gente deve se atentar. E como é que tá ela, doutor? Esse é o problema, Elaine, olha só. A gente traz uma informação importante, Por isso nos motiva a falar sobre gonorreia, A gonorreia é uma doença milenar já de muitos anos, mas que nesse momento ela foi banalizada teoricamente, porque pela facilidade do tratamento, pela tranquilidade do tratamento, então eu posso, a pessoa que de repente adquire a doença, pode ir lá, vou lá, pego a doença, vou lá, me trato, tá tudo certo, Só que o grande problema é que nós vimos o seguinte, a gonorreia ou gonococo, que é uma bactéria, ele foi ficando resistente às medicações. E agora nós estamos subindo alguns patamares de antibióticos, entendeu? E que nos preocupa isso, porque pode ser que de repente a gente não consiga depois tratar com os antibióticos que nós temos disponíveis. Por causa dessa questão, é aquela situação, eu bato, em você uma vez, chega uma hora que você não vai querer mais apanhar. Então é a mesma situação no caso do gonococo. E nós precisamos cuidar, isso é importante, Existe tratamento, mas eu preciso também evitar a forma de me infectar. E é simples a forma de cuidar, assim, com relação à infecção, Basta eu ter esse conhecimento, viu? Programa Vida Saudável. Doutor, então, para a gente começar as nossas perguntas, primeiro eu gostaria que o doutor explicasse para as pessoas que estão nos acompanhando o que é a gonorreia. Então, a gonorreia, ela faz parte do grupo das infecções sexualmente transmissíveis, As pessoas talvez estão nos escutando agora e falavam assim, doutor, mas não é DST? Na realidade, mudou essa nomenclatura nos últimos anos, Precisamos mudar porque, pela forma de chamar também, pelo jeito, porque às vezes a doença é estar doente, Doença é isso, a pessoa está doente. Então, doença sexualmente transmissível. Então, a pessoa que adquiriu ela está automaticamente doente. Às vezes, não. A pessoa é portadora da doença, e esse é o grande problema, Ela transmite, porém, ela às vezes não desenvolve sintomas. Só que, claro, no caso da gonorreia, ela é mais fácil você descobrir, porque o sintoma é fácil, é visível, mas aí eu posso dizer para você entre aspas, viu, Elaine? Porque, por exemplo, no homem, comparado à mulher, a gente consegue detectar mais fácil a gonorreia, E volto a dizer, é uma doença milenar, que está aí, que é transmitido pela uma bactéria, que é chamado gonococo, um tipo de bactéria, Como diz, é um coco, As bactérias têm as suas classificações, um reino dela das bactérias até a classificação, e aí é um coco que a gente chama de gonococo, e ela é a transmissora aí da doença que vem aí percorrendo os anos aí até hoje, no nosso século aí, nas datas atuais. Verdade, doutor. E quais os sintomas e o que fazer caso eu estiver com suspeita, doutor? Aí que está o detalhe importante, Vamos pensar. Então, a pessoa teve uma relação sexual desprotegida. E aí, quando a gente fala, no caso, a pessoa não usou o preservativo, a camisinha, para, no caso, evitar esse contato, porque ela transmite de forma sexual, com fluido. Eu coloco o fluido na outra pessoa, a pessoa fica contaminada. Uma vez que essa pessoa fica contaminada, o que nós temos então? Nós temos a presença de pus, A pessoa, no caso, por exemplo, a gente faz a ordenha do pênis, O que seria isso? Como se estivesse fazendo a ordenha, mesmo, tirasse pus de lá de dentro. Você espreme, a base do pênis até a glande e você vai perceber que está saindo um pus mesmo, uma secreção amarelada, pus, E aí você faz o diagnóstico da gonorreia. É simples assim.
Tanto é que as pessoas vai no médico, os homens vão no médico e falam, doutor, eu tô com gonorreia, eu tive uma relação sexual e acabei ficando doente, eu vim aqui tomar remédio. Simples assim, olha só, né? Detectado. E como se fosse, sei lá, né? Fazer uma compra, alguma coisa assim. Não é tão tranquilo. Porque a mesma porta que passa a gonorreia, passa outras doenças. Agora na mulher. Mulher, Elaine, o grande problema é o seguinte. A mulher, ela tem vários tipos de corrimento. Esse é o grande problema. Então, às vezes, você não consegue, às vezes ela não aparece tão fácil na mulher, a secreção. E se o médico, por exemplo, como é que vai detectar? Porque aí vai ter que fazer o seguinte, passar o espéculo na mulher, né? Aquele aparelhinho que vai intravaginal na mulher, passa o espéculo e aí verifica lá esse pus, essa secreção purulenta lá dentro e vai detectar a gonorreia. Mas volto a dizer, é fácil de confundir às vezes com outras doenças, como até, por exemplo, a candidíase, que é um tipo de doença fúngica, né? Que dá também corrimento, mas é um tipo de corrimento diferente. Então, às vezes precisa, no caso da mulher, às vezes detectar mais fácil, ir para o médico para fazer essa detecção. O grande problema é esse. Como a mulher a gente não consegue detectar tão fácil, elas às vezes acabam transmitindo muito mais a doença, porque não é tão fácil assim, tão simples. Outro sintoma que a gente vai ver é as uretrites, né? A chamada uretrite gonocócica, tanto do homem quanto da mulher. Ardor, olha de novo, a mulher faz xixi e sente um ardor no canal urinário. Ah, eu tô com infecçãozinha de urina. E aí faz o tratamentozinho para infecção de urina que não é o mesmo para gonorreia. Aí, olha só, a pessoa não tratou a gonorreia. No homem, né, tem pus e tem ardência na hora de fazer xixi. A uretrite gonocócica, né? Então a pessoa, no caso, vai tratar mais fácil também. Agora, pode progredir? Pode. De repente a gonorreia pode ir até os testículos e pode causar esterilidade. Na mulher também, ela pode migrar e pode causar, por exemplo, alterações nas trompas, né? As chamadas, no caso, salpingite, que é infecção na tuba. Entope a tuba e essa mulher fica estéril, ela não pode mais engravidar, ela não pode ter filho porque a tuba, o canal de passagem do óvulo fica obstruído, o caminho dele vai ficar obstruído. E a coisa mais grave que nós temos, por exemplo, é que pode, por exemplo, na criança, na hora que a criança, se a mulher estiver grávida, e aí na hora do nascimento ela se contaminar com a bactéria no olhinho, a gente tem uma coisa chamada oftalmia gonocócica, que em minutos e até horas depois do parto pode cegar a criança. Estou dizendo, repito, horas depois do parto. Não estou dizendo dia nem meses, horas. Entendeu? Então é algo que a gente não pode brincar, não é algo que a gente pode de repente falar assim, não, é uma simples doença que eu tomo um antibiótico e está tudo certo. Não é assim. Tá? A coisa tem uma envergadura maior. Até porque, né, doutora, a gente já fala, é uma doença milenar que existe assim tratamento, mas ela tem ali o seu grau também de perigosidade, né? Bobos somos nós que vivemos 100 anos, né? Ela tem milhões de anos. Verdade. E qual o tratamento e como funciona? Exato. O tratamento, então, é com antibióticos. Aqui eu vou abrir um detalhe. Olha só. Antigamente, alguns anos atrás, o tratamento da gonorreia era o seguinte. A pessoa pegava a gonorreia, aí ia lá e tratava. O tratamento era penicilina besantínica, a chamada benzetacil. Uma aplicação apenas e estava curada da gonorreia. O que aconteceu? As pessoas começaram a banalizar a doença e ela ficou resistente. Hoje não consegue-se mais tratar a gonorreia com benzetacil. No Brasil não. Ah, no Brasil não. E aí colocaram outro antibiótico, que era de comprimidos. A pessoa, no caso, banalizou e ela ficou resistente. E agora nós estamos numa terceira forma de tratamento. E com muito medo da gente, de repente, fazer resistência nesse remédio. Né? Então, e volto a dizer, é uma aplicação única, né, desse remédio, é um tratamento, no caso, que é feito via né, injeção hoje, não é a benzetacil, volto a dizer, né, mas que trata, né, tranquilamente, mas que a gente precisa evitar que essa pessoa volte a se recontaminar, para não ter risco no caso de resistência bacteriana. E aí, tranquilamente, a pessoa está tratada. Doutor, e o que são ISTs e quais são elas, doutor? Olha só, então, quando a gente fala das ISTs, então a gente inclui a gonorreia que está aí, que a gente acabou de falar. É uma delas. Exato. As ISTs, como diz o nome, infecções sexualmente transmissíveis, que o nome antigo era doenças sexualmente transmissíveis. E dentro desse pacote de doenças sexualmente transmissíveis, que são transmitidas através do sexo, nós encontramos várias doenças, né? A gente tem a gonorreia, nós temos a sífilis, nós temos a hepatite B, nós temos a hepatite C, nós temos, no caso, a AIDS, né? HIV/AIDS, né? Nós temos o papilomavírus humanos, o HPV, né? Que a gente tem, inclusive, né, as campanhas do HPV.
Nós temos a candidíase, que pode ser transmitido, que às vezes, ao contrário da mulher, no homem, às vezes não dá nenhum sintoma, mas que ele pode ser transmitido por via sexual também. Ou seja, toda doença que eu consiga passar. Esqueci também que eu não posso esquecer, herpes, né? A herpes também, no caso, é transmitida através, um tipo de herpes, no caso, é transmitida através de relação sexual, né? Nós temos o HPV, acabei de falar também. Então, assim, uma série de doenças, no caso, são transmitidas sexualmente. Olha só. E, doutor, qual a forma mais eficaz de prevenção? Atualmente, são duas. Vou até colocar assim, até interrompi meu raciocínio para falar que são duas, né? Eu ia falar uma só, mas vou falar duas. A primeira, na realidade, é a principal, né? A forma de transmissão, que é o uso, se vai ter relação sexual e você não conhece o seu parceiro, se vocês não têm essas intimidades, que é importante também, é o uso do preservativo, que a gente orienta, no caso, o uso do preservativo desde a adolescência já. Primeiro, o menininho que começa a sua vida sexual ativa, precisa utilizar o preservativo, e nós temos disponíveis, né, hoje o preservativo, a camisinha, no caso, masculina e feminina, né? Qual é a técnica de uso? As pessoas até falam como é que é a técnica de uso. Eu convido você a ir na internet, né, porque a gente, talvez pelo rádio, a gente não consegue explicar muito bem, né, como se utiliza o preservativo. E é importante ter isso em mente. Doutor, mas eu não quero utilizar o preservativo. Existe outra forma? Sim, no caso. Abstinência ou não ter relação sexual. Né? Simples assim. Não ter relação sexual, você não se contamina. Nós estamos falando de doenças sexualmente transmissíveis. Doutor, mas isso então é difícil, né? As pessoas, no caso, têm o seu momento íntimo e tal, então você precisa se cuidar, precisa se preservar se você não quer se contaminar. Ou conhecer o seu parceiro. Exato, causa-consequência, né, Elaine? Importante. Ainda assim, viu? É importante a gente deixar uma coisa, né? Que as pessoas, elas são passíveis de falhas. Não se pode confiar 100% em todas as pessoas. Porque às vezes já vi situações de casais, né? Que a mulher, o homem confiou no seu marido, no seu esposo, e depois acabou pegando o vírus HIV. Então, claro, a gente tem a lealdade, tem a confiança, mas sempre, às vezes, com o pé atrás, porque você não conhece 100% das outras pessoas. Vale também ressaltar, doutor, aqui, porque o preventivo, como o doutor colocou, a questão, né, da gonorreia na mulher pode ser detectado. Sim. Então, o preventivo, a gente volta a falar para você que se prevenir é o melhor remédio, e as mulheres, no mínimo uma vez por ano, deve fazer o seu preventivo. Exato, né? E temos campanha, senão é só ir no posto de saúde, né? E quebrar esse paradigma, essa cultura machista que nós temos, em que os homens, por exemplo, falam assim, não, mulher minha não pode ser examinada por enfermeiro ou por médico, homens, né? Porque, olha, profissional de saúde que se realmente se coloca nessa como posição, profissional, né? Ele deve ter esse respeito na hora. Mas pode ter passível de falha? Pode sim. Sabe, Elaine? Pode acontecer no caso de ter um profissional promíscuo lá, uma situação problemática, pode acontecer, assim como em qualquer outro lugar, né? A pessoa que fala assim, não vou sair na rua porque eu posso morrer. De repente o avião pode cair na tua cabeça. O poste pode cair na tua cabeça, você pode cair, bater a testa no asfalto. Tem várias formas de morte. Não é bem assim, tá? Mas vocês devem deixar assim, claro que né? Pode acontecer. É passível, né? Vamos para as dúvidas. Existe ISTs, é esse o nome? ISTs, infecções sexualmente transmissíveis? Que passa pela saliva, doutor? Foi a Joyce que mandou pra gente de Arapiraca, Alagoas. Claro, né? Nós temos várias doenças aí, no caso. A gente tem que ver, por exemplo, né, a própria hepatite, né? Tem que lembrar que às vezes não é só saliva, na realidade, mas são os fluidos, né? Às vezes machucados, atritos que podem acontecer, por exemplo, na boca, né? A herpes, por exemplo, a gente não pode, vamos classificar ela como doença sexualmente transmissível, infecção sexualmente transmissível, mas existe um tipo de herpes que é chamada doença do beijo, né, que é transmitida através do beijo, por exemplo, do contato oral, né? Então, todas as relações, por exemplo, assim, quer ser de beijo, quer ser no caso de relação, no caso sexo, né, anal, por exemplo, ou sexo via vaginal, por exemplo, eles devem ter proteções, devem ser cuidados. Por exemplo, a gente fala, então se a pessoa tem um herpes, né, como você está perguntando, a pessoa tem um herpes lá que está com a feridinha ativa, a herpes vírus está lá ativo. Eu posso beijar aquela pessoa? Naquela hora não. Mas depois se cicatrizou a feridinha, pode beijar? À vontade, fique tranquilo, né? A saliva, como a gente falava do HIV, por exemplo, HIV transmitido por saliva, os estudos mostraram que tem que ser uma grande quantidade de saliva, né? Então é importante isso, né? Agora outras, por exemplo, com hepatite ou algumas outras, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado.
Mas isso não quer dizer que a pessoa não pode também ter o seu parceiro, beijar tranquilo, sem problema nenhum, mas sempre tomar o seu cuidado, principalmente nas relações sexuais íntimas aí, acho que ainda, mais intenso. Vamos ressaltar, prevenir é melhor do que remediar. Agradecer aqui também o Fabrício de Cuiabá, que mandou a seguinte pergunta, muito plausível, doutor, olha assim, de quanto em quanto tempo deve ser feito aí os exames de STs? Desde que você tenha, se você é sexualmente ativo, você tem que tomar esse cuidado, né? E detalhe, se a relação sexual, no caso, for realizada sem o uso do preservativo, sem o uso das medidas de segurança, aí sim você tem que fazer imediatamente, né, para você ver se você não se contaminou. Né? Então é importante fazer isso. Existe uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta para mim mesmo. Né? O Dr. Júlio pergunta para o Dr. Júlio, né? Mas e os casais, tem que fazer exames de STs? Aí que está um detalhe importante, né? Você está casado com seu esposo ou com a sua esposa. Você confia 100% no seu esposo e na sua esposa? Confio. 100%? Será que você colocaria na mão no fogo por ele, por ela? Por que então? A minha pergunta é a seguinte: por que de quando em quando não fazer um teste rápido, né, para verificar como estão as doenças, as infecções sexualmente transmissíveis em você, no seu esposo? Isso não é desconfiar, mas assim, pelo menos ter a certeza de que você não está adoecido. Porque dependendo do tempo de evolução da doença, nós estamos falando aí nos últimos programas Vidas Saudáveis aí, com relação a algumas doenças de evoluções, né, que vão evoluindo cada vez mais grave, e dependendo do tempo de evolução da doença a gente não consegue tratar. Então nesse caso, por exemplo, o mais importante é fazer os testes, fazer tudo direitinho, e estão disponíveis de forma gratuita, Elaine. É só ela solicitar primeiro, né? Solicita, e às vezes você pode inclusive chegar no posto de saúde e pedir, no caso, né, segredo, para ninguém ficar revelando o seu nome, e aí claro que é um direito do paciente isso. Tem aqui mais uma pergunta, doutor. Eu já peguei a gonorreia 3 vezes. Percebi que o tratamento ficou um pouco mais difícil. É comum? Claro, 4, 5, 10, 15, quanto for. Vai ficando mais difícil. Porque na realidade é que não está falando. Vai depender muito dessa questão do contato e da resistência bacteriana. Porque aí que está o detalhe importante. Eu volto a dizer, eu sempre dou esse exemplo, Elaine. Imagina que eu vou dar um exemplo aqui. Eu te dou um tapa. Gente, é só de brincadeirinha, né? Vamos pensar aqui, né? Violência aqui contra a mulher não é assim, né? Só um exemplo, né? Faz de conta, né? Eu te agrido, te faço uma agressão. Às vezes você pode até ser resiliente, mas se você aguentar aquilo ali, é aquela história, né? Quem apanha lembra. Opa, pera um pouquinho. Quem apanha lembra. Então, da próxima vez que eu tentar dessa mesma forma, você vai tentar se defender. Você vai ficar resistente à minha agressão. Então, o antibiótico nada mais é que um agressor. A bactéria lá, ela está tentando sobreviver, né? Está tentando manter a vidinha dela lá no ambiente, né? Sim. No lugar que ela está lá, e de repente eu jogo um antibiótico. Eu estou batendo naquela bactéria. Ela não é boba, ela vai tentar resistir àquilo ali. Então, cada vez que eu vou me contaminando e cada vez que eu vou utilizando aquele antibiótico, o risco de eu ter resistência bacteriana para aquele antibiótico é grande. E aí o que acontece que o médico vai ter que fazer? Não tratou, ele vai ter que usar outro antibiótico, ele vai subindo, ele vai escalonando os antibióticos. Até que chega uma hora que não tem antibiótico que vai combater essa bactéria, e aí você vai ter um problema sério. Nós temos várias doenças, viu? Não é somente a gonorreia. Que acontece isso não, né, doutor? São vários. Agradecer a todas as perguntas. Obrigada a você que aproveitou deste programa para esclarecer a sua dúvida, e a gente está sempre aqui com as nossas redes sociais abertas para esclarecer para você. Nosso tema de hoje foi gonorreia e prevenção, claro, contra as doenças sexualmente transmissíveis, e estar com vocês aqui é bom demais. Obrigado, viu, doutor? Obrigado, Elaine, pela oportunidade, também a vocês que nos acompanharam, tiveram a oportunidade de estar conosco, né? O Vida Saudável é isso mesmo, é informação de saúde, né? Sempre chegando ao coração de vocês e à vida de vocês. E que bom poder levar um conteúdo de credibilidade, que você possa confiar onde quer que esteja. Obrigada a você que compartilhou o nosso material, e estamos sempre aqui para esclarecer para você. Até o próximo programa. Obrigada, doutor. Bom, até a próxima. Até a próxima. Receitas para a vida. Amar não é e nunca será ter um desejo louco e irresponsável de sexo. Sexo deve ser pensado, muita coisa está em jogo. Família, projetos, filhos, doenças. A gonorreia é uma delas, a velha blenorragia, doença milenar conhecida que transforma em pus a secreção da urina, parece até ejacular, mas não, viu? É pus mesmo, até mesmo na mulher. Parece inclusive na mulher camuflar-se, é preciso sim se cuidar com o risco de muita gente contaminar.
Gonorreia, doença antiga, resiste e resistiu a múltiplas drogas e para ela serviu, mas agora já não serve mais. Mas não se preocupe, ainda hoje tem solução, remédio bom, a bactéria há de matar, mas não deve sim menosprezar a velha gonorreia que pode sim reinar. Busque apoio, consulte-se, use preservativo, seja muito vivo, viu? E não caia na lábia da doença milenar. Gonorreia, blenorragia, ontem, hoje e amanhã pode chegar. É preciso sim se cuidar. Assina Júlio César de Aquino, Júlio Cazé, para o Receitas para a Vida de hoje. Programa Vida Saudável. Informações, dicas e promoção de saúde.